E eu queria abrir o programa com o mesmo assunto, esse programa que fecha a semana de seleção, com o mesmo assunto que usamos para abrir a semana aqui na segunda-feira, a contratação do Robinho pelo Santos. Assim como fizemos na segunda-feira, vamos dividir essa questão em duas partes. Uma, aspectos jurídicos. A gente informa vocês que juridicamente não há nada de errado na contratação do Santos. O Robinho é um condenado em primeira instância, 9 anos de prisão, acusado de violência sexual na Itália, mas ele goza da presunção de inocência. Ele pode se defender nas 3 instâncias da justiça italiana desse crime do qual ele já tem uma condenação em primeira instância por 9 anos. Então ele não é um fugitivo, ele pode inclusive voltar para a Itália, porque neste momento, pode ser que mude amanhã, nesse momento não há uma ordem de prisão contra o Robinho. E mesmo se ela acontecer, o Robinho, por ser um cidadão brasileiro, não pode ser extraditado para a Itália. Ele pode até ser preso no Brasil, se a justiça brasileira assim entender, mas não pode ser extraditado para a Itália. Então, do ponto de vista jurídico, o Santos não está cometendo nenhuma irregularidade. Nós aqui não vamos debater essa contratação do aspecto jurídico, porque não há nada a debater nela. Como eu já expliquei, a situação é clara e cristalina. Mas tem aspectos morais muito fortes dessa contratação do Robinho do Santos. Quando a gente fala dela, muitos dizem, mas e o processo? A gente quer saber por que ele foi condenado, o que tem no processo. Hoje, o nosso site, o GE, trouxe uma reportagem do Lucas Ferraz, direto da Itália, direto de Roma. E eu já quero dar um alerta de gatilho aqui para vocês que assistem ao Seleção. Se você já foi vítima de violência sexual, se você tem parente próximo, pessoas próximas, e essa questão pode te trazer gatilho, lembranças, talvez seja o caso de você mudar de canal e voltar daqui a pouco. Porque o que a gente vai mostrar é muito forte. É o que consta na sentença que levou à condenação do Robinho e outros 4 réus ao crime de violência sexual. O repórter Lucas Ferraz não só conversou com a juíza, que proferiu a sentença em primeira instância, mas teve acesso também aos autos do processo. E nesses autos, como já informávamos aqui na segunda-feira, há transcrições de escutas que foram feitas do Robinho com outros réus, com outros personagens envolvidos nesse processo. São escutas telefônicas feitas com autorização da justiça e também são escutas feitas no carro do Robinho. Porque quando a vítima sofreu o que ela acusa ser violência sexual, ela procurou os acusados, e hoje réus, e hoje condenados em primeira instância, e eles começaram a se mobilizar já para o processo, conversando entre eles sobre o processo que viria na sequência. O que o Lucas Ferraz publicou hoje, além de esmiuçar o caso, explicar muito bem e trazer exatamente o que diz a lei italiana sobre o assunto, foi tornar público esses diálogos. E são diálogos muito fortes, por isso que eu dei esse alerta de gatilho. Vamos a eles. Acontecia nessa boate de Milão um show do músico Jairo Chagas e o crime teria acontecido no camarote do músico. Eu vou mostrar alguns diálogos. Primeiro, o Robinho ao músico Jairo Chagas, que tocou na boate nesse dia, na boate de Milão. O Jairo avisa o Robinho sobre a investigação, podemos colocar na tela? E o Robinho responde, estou rindo, porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu. Bom, o diálogo entre o Robinho e o Jairo, em janeiro de 2014, tem mais declarações que estão publicadas no GE. O Jairo pergunta, mas você também transou com a mulher? Porque, como eu informei, é um ato coletivo de violência sexual. É o Robinho e mais 4 réus que estão respondendo por isso. Diz o Robinho, não, eu tentei. O Jairo, eu te vi colocando, vou colocar como órgão genital masculino, tá? Dentro da boca dela. Aí o Robinho responde, isso não significa transar. Volta para mim um pouco, diretor, eu quero fazer um esclarecimento sobre isso. Eu conversei, se for possível, eu conversei com o criminalista Augusto de Arruda Botelho, um dos principais criminalistas do Brasil, pouco antes de entrar no ar, e perguntei para ele, sexo oral de forma não consentida é considerado estupro? É considerado um crime de violência sexual? De repente isso pode surgir, isso pode vir à tona. E ele me explicou que sim, tanto no Brasil quanto na Itália. A legislação brasileira, como a italiana nesse sentido, consideram esse gesto que o próprio Robinho admite ter feito nesse diálogo, violência sexual quando não é consentida. Acho que é importante você falar isso, porque as pessoas parecem não estar dispostas a discutir, algumas pessoas, né? Obviedades.
Mas é bom falar certas obviedades e reforçar, é evidente que isso E do ponto de vista jurídico, inclusive, que eu acho que é importante ser técnico, né? E eu, como não sou advogado, não sou jurista, consultei um criminalista que respeito muito e é um dos principais do Brasil, o Augusto de Arruda Botelho. Ele leu a legislação italiana, ela passou por transformações recentemente, se tornou mais ampla e, assim como no Brasil e na Itália também, o que o Robinho admite ter feito, se não consensual, é considerado crime de violência sexual. Mais diálogos. Aí é uma conversa entre o Robinho e o Ricardo Falco, no carro do Robinho. Ricardo Falco é um outro réu do caso. O Falco, ela se lembra da situação. Ela sabe que todos transaram com ela. E aí o Robinho responde. Um nome de amigo que está omitido, tenho certeza que gozou dentro dela. Né? Tenho certeza que gozou dentro dela. Aí o Falco diz, não acredito. Naquele dia ela não conseguia fazer nada, nem mesmo ficar em pé. Ela estava realmente fora de si. E o Robinho diz sim. A matéria é muito extensa, eu sempre acho importante fazer esse alerta de gatilho. A gente mostrou apenas alguns trechos, porque ela traz lembranças para quem já foi vítima, teve pessoas próximas disso, que pode desencadear uma série de reações. E, por exemplo, a defesa do Robinho alega que a esposa do Robinho estava lá. Quando você lê a reportagem do GE e vê que isso consta nos autos, de fato a esposa do Robinho estava lá. Mas a jovem albanesa de 23 anos conta que o crime aconteceu depois de a mulher do Robinho ter ido embora. Segundo a vítima, ou a suposta vítima, porque ainda o caso não foi julgado em todas as instâncias, disse que ela tinha a orientação de só se aproximar da mesa do Robinho quando a esposa do Robinho fosse embora. É o que de fato aconteceu, segundo ela relata e segundo o que está no processo. E aí ela, muito bêbada, porque, segundo o que está relatado no processo e na matéria do GE, foi dado a ela um monte de bebida alcoólica, e quando ela vai para o camarote lá do músico, que tem diálogo dele, inclusive, reconhecendo que o que aconteceu foi um estupro, tem diálogo dele interceptado pela justiça, reconhecendo que o que aconteceu foi um estupro, embora nos autos, diante da juíza, ele tenha negado, mas foi gravado falando em estupro, e ela estava sem condições de se defender, no caso, segundo o que alega a própria vítima do caso. Carlos Eduardo Lino, eu acho que eu expliquei as diferenças dos aspectos jurídicos e morais. Os aspectos jurídicos, não cabe a mim condenar o Robinho. A justiça italiana vai decidir se ele é culpado ou inocente. E ele tem a presunção de inocência até lá. Estou debatendo aqui aspectos morais, de uma condenação e de acontecimentos que a gente tem conhecimento e que já levaram nessa semana, inclusive, um patrocinador do Santos a rescindir o contrato com o clube, porque entendia que não era cabível ter a sua imagem ligada a um clube de futebol cuja camisa vai ser vestida pelo Robinho. Eu falo isso com muito lamento, primeiro porque qualquer caso de violência sexual merece o meu lamento, a minha repulsa, isso é algo que deixa todo mundo mal, e também porque eu sou um admirador do futebol do Robinho. O Robinho foi um jogador que me trouxe muita alegria como fã de futebol. Vendo os times do Santos, vendo a seleção brasileira, sempre tive muito prazer em ver o Robinho jogar. A história que ele construiu dentro dos campos, ela não se apaga. Mas agora a gente está diante de um caso que causa muita repulsa na sociedade e que já levou um patrocinador do Santos a rescindir contrato com o clube da Vila Belmiro. E talvez até esse fascínio que a figura do jogador de futebol exerça tenha nos deixado também por um bom tempo, e eu falo nós como imprensa também, distantes desse assunto, porque esse assunto não é novo. A sociedade brasileira já poderia estar discutindo isso há muito tempo. Nós, jornalistas, já poderíamos ter acessado os detalhes desse processo há muito tempo. Esses detalhes surgem agora, mas eles já são públicos há um bom tempo. Ou seja, a gente vai colocando no canto socialmente certos assuntos e não os traz à tona por uma série de atitudes covardes socialmente que a gente tem. De não encarar esse tipo de assunto, de achar que isso é uma questão apenas da justiça e não merece ser discutida. Em fóruns como esse, a gente está trazendo à tona um assunto que você pode discutir, aliás, você deve discutir na sua casa, que passa pela sua família também. Eu acho que quando o Santos traz de volta um menino da Vila que envelheceu, ele traz para que esse cara seja uma referência para os outros meninos da Vila. O Santos trazer de volta o Robinho nessa situação não é bom para o Santos, não é bom para o Robinho e não é bom para menino nenhum. Eu vou ler o trecho em que o músico, o Jairo, usa esta palavra. Tecnicamente, a gente não pode dizer que o Robinho praticou estupro, porque quem vai decidir isso é a justiça italiana.
Mas na reportagem do GE tem o seguinte trecho. Em outra gravação do telefone do músico Jairo Chagas, ele conversa com uma amiga. A transcrição traz uma frase dela. Isso é coisa de covarde. Pessoas de merda que dão realmente nojo, a mulher falando para o Jairo. Jairo respondeu que o que aconteceu tinha nome. Se chama estupro.